Então eu saí, trabalhei 3 anos ali como diretor comercial da Lotiza até ser convidado para ser sócio da NF. Na época, eu já gerenciei o Nadim, na época do Bradesco, eu era gerente de conta do grupo da Oral Única. Ele tinha a NF já como construtora, mas como um braço de investimento próprio. Então é um braço de que era onde eu alocava, ganhou muito dinheiro no mercado odontológico e investia no mercado imobiliário, construindo mais prédios de menor expressão. Em Camboriú, fez Minha Casa Minha Vida e tal. Depois ele foi para Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú, quando eu ainda estava na Lotiza, num almoço eu dei a dica para ele de levar a Housee para um empreendimento dele, que deu super certo. Ele aumentou em 30% o VGV do empreendimento por causa de uma dica. O marketing eu linko diretamente ao comercial, para que ele vivencie as dores do comercial literalmente, né? Ele vai vivenciando, a gente vai moldando literalmente como nós nos comunicamos ao mercado conforme nós percebemos o mercado, né? Então, nós precisamos nos comunicar melhor sobre investimento, sobre retorno sobre capital investido, sobre isso. Aí nós comunicamos, por quê? Porque o mercado precisa absorver isso. E a minha primeira entrevista de emprego foi na Tony Center. Meu sonho era trabalhar em concessionária. E aí eu entreguei um monte de currículo e tal, aí eu entreguei o currículo na Tony Center, o cara me chamou, Jackson, o nome dele, lembro bem. Aí o Jackson me chamou e falou assim, André, tem um bolo aqui, ó, de currículo, querendo trabalhar numa concessionária da Honda. Por que eu devo te contratar? Aquela pergunta meio clichê, né? Por que eu devo te contratar? 18 anos, não tenho ensino médio completo, não sabe nem dirigir uma moto, nem carteira de motorista eu tinha, nunca tinha. Como é que eu vou vender moto? Então, eu cheguei para ele e aí veio eu usar tudo que eu sabia. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu vou contar um pouco a minha história. Eu vim de uma família de testemunho de Jeová. Essa família de testemunho de Jeová, o que eu fazia quando eu tinha 6 anos de idade? Eu ia lá e batia de casa em casa, que é o que o testemunho de Jeová faz. E eu vendia uma ideia que é muito mais difícil do que vender uma moto Honda. Eu vendi uma crença, algo cultural, algo que vem de família. Começa agora mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que nós falamos de carreira, negócio, empreendedorismo, falamos de comércio exterior. E hoje nós vamos conhecer mais uma história de sucesso e dessa vez nós vamos falar sobre gestão e alta performance em marketing e vendas. E o nosso convidado de hoje é André Pereira, empresário, investidor e diretor comercial e de marketing na NF Empreendimentos. E também é host aí do Pisando Fundo, um outro podcast que eu também te faço já o convite para acompanhar. André, satisfação enorme, obrigado por estar aqui com a gente. Opa, eu que agradeço. Boa. Como é que foi essa minha introdução? Assim, foi boa? Excelente. Eloquente, boa dinâmica de voz. Excelente. Legal. Tu como especialista aí, a tua biografia acompanha aqui, tá? Então, tu como especialista em liderança, coach executivo e formador de equipes de alto desempenho. Eu queria que um dia vocês trouxessem a minha biografia aqui. Né? Que é forte também. Com dezenas de cursos no currículo e vasta experiência no mercado. Hoje tu vem aí compartilhar com a gente como construir estratégias que fazem a diferença e liderar times para alcançar resultados extraordinários. Será um prazer enorme. Boa. Nosso bate-papo. Eu quero agradecer, né, o convite de estar aqui. É uma honra entre os convidados ilustres que aqui passam, eu estar aqui compartilhando com vocês um pouco da trajetória e o que fez chegar até aqui e os resultados, né? Eu digo que o mais importante é, de fato, os resultados. Boa. E aí falar sobre marketing e vendas vai ser um prazerzaço, né? Porque aí tu como diretor comercial e eu aqui cumpro também com essa etapa, então vamos lá. Eu vou dizer até que na minha história, eu caí na área comercial hoje, no ramo imobiliário, que hoje eu atuo muito mais forte no ramo imobiliário, de paraquedas, né? Paraquedas, porque para contextualizar um pouco, a minha carreira eu fiz dentro de instituição financeira. Então, eu trabalhei no corporate bank por alguns anos, né? E
me formei na administração, fiz pós-graduação em finanças e eu era muito mais de exatas do que de humanas. Olha né? só. Então, para mim, era perfil comportamental D alto, né? Dominante, e a performance ela estava muito atrelada para mim a números, né? Então, para mim, contra resultados não há argumentos, né? Vamos dizer assim. Tá bom. E eu tenho esse mesmo perfil. e eu Dominante alto e D e C alto. D e C alto. E eu automaticamente eu fiz essa minha carreira, mas por muito tempo aconteceu sem querer dentro do banco. Eu fiz uma operação na época, que é uma operação de plano empresário. E aí essa operação de plano empresário que é de fomento para a construção civil. É uma boleta que tu capta recurso de funding de poupança. Então muito barato essa operação, que não é um produto de prateleira, então poucos gerentes de banco atuam com esse tipo de produto. E na época um cliente tinha solicitado esse produto, eu fui atrás, pesquisei como que poderia desenvolver esse produto e captei e implantei essa operação, na época um valor de 18 milhões de reais. E quando eu fiz essa operação, eu lembro bem que assim que efetivou o contrato, veio um e-mail na época da vice-presidência do banco. Na época era o seu Marcelo Noronha, que hoje é presidente do banco. Na época ele foi lá e deu os parabéns, aí do vice-presidente vai para o diretor departamental, do diretor departamental para o superintendente, do superintendente para o regional, aí do regional para o meu gerente, aí do meu gerente. Aí eu vi assim, cara, é essa exposição aqui que eu quero. Eu quero ser visto. Porque numa instituição financeira, nível Brasil, um cara do interior, de uma cidadezinha chamada Itajaí, porque é interior. Para quem, principalmente mercado financeiro, São Paulo é centro e o resto do Brasil é interior. Então, como é que eu posso me destacar nesse mercado competitivo? Né? E aí eu vi nessa operação uma oportunidade. Enquanto outros gerentes ficavam no CDC, fazendo aquele financiamento de veículo, financiando caminhão, um capital de giro, desconto de duplicata e tal, eu comecei a me especializar em operação de fomento para a construção civil. E eu trouxe isso aqui. Estava com quantos anos na época? Nessa época? Eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. E nisso, cada boleta que eu soltava era 22 milhões, era 25, era 40 milhões. Então, eram boletas robustas e isso foi me destacando dentro do banco, onde eu tive uma ascensão muito rápida dentro da instituição, até que eu tive um convite de um empresário aqui de Itajaí para assumir a diretoria comercial da construtora dele. E nisso, eu fui, vamos dizer assim, só que a minha especialidade era análise de balanço, análise de crédito. Super analítico. Analítico. Era viabilidade financeira, era formatar e viabilizar empreendimentos imobiliários para saber se o meu cliente estava tomando a decisão certa. Certo. Então, o incorporador ia lá, procurava o André para captar dinheiro. O André tinha que ir lá, destrinchar o projeto para saber se o incorporador estava tomando a decisão certa para fazer aquele projeto, naquela localização, com aquela precificação, com aquele fluxo de pagamento. E se eu emprestasse recurso para ele, se aqueles juros cobrado ia matar ou não ele. Tá. Se eu ia ser parceiro, eu ia acabar enforcando. Então eu tinha que fazer essa análise para saber se o incorporador estava tomando a decisão certa. E eu fiz isso por muito tempo. Então, só que quando eu entrei na Lotiza... Isso era um serviço agregado ou isso era o padrão já da instituição financeira? Não, esse produto existe, só que ele não está na prateleira do dia a dia. Tá. Por quê? É um funding limitado, porque é um funding de poupança. Utiliza um recurso que, por lei, né, se faz necessário, mas com uma taxa hoje cobrada abaixo de Selic, exclusiva para o mercado imobiliário. Né? Então, ele não é um produto de bate-pronto, é um produto estruturado. Tá. Né? E
E esse, quando me especializei nesse produto e acabei me tornando referência aqui na região, os empresários me procuravam. Pô, André, eu tenho uma construtora, me ajuda a captar recurso, me ajuda a... Porque eu quero alavancar o meu negócio, quero alavancar minha construtora, minha incorporadora. E eu comecei a ajudá-los. Quando eu saí do banco e fui para a Lotiza, eu achava que esse ia ser o meu papel. Tá. Pô, o meu papel tá aqui, é o que eu faço no meu dia a dia. Análise financeira, estudo de viabilidade. Eu até cheguei e comecei até a ter algumas rusgas ali dentro, porque eu fui lá e mexi um pouquinho no financeiro. Na época, o contas a pagar e o contas a receber, meio que as mesmas pessoas faziam a mesma coisa, eu meio que separei. Eu comecei a dar pitaco no financeiro. Tá. Até que, não, calma aí. Tu não vai adaptar, a tua cadeira é comercial. Tu tá aqui como diretor comercial, assim. Entendi. Aí eu, nunca vendi apartamento na vida. Assim, como é que funciona o mercado imobiliário? Tá, mas deixa eu só fazer um pause aqui, porque agora me interessei nesse negócio. No sentido de, quando eu capto recursos, quando eu vou a banco, exemplo, ou sob um outro viés, que é bastante comum na região, e aí tu me corrija se eu estou errado, de abrir mercado quando está na fase do pré-lançamento, ou está na fase de estruturação do empreendimento, contar a história para o investidor que vai fazer a movimentação, que tu vai captar no mercado de investidor para fomentar a construção, tu também tem que vender a tua estrutura, a tua estratégia, tu tem que ter um controle da narrativa, um storytelling forte para captar recurso do investidor quando mal e mal existe um terreno averbado lá, então tu também é, de certa forma, um vendedor nesse estágio, certo ou não? Isso. Como eu estava lá como banco, óbvio que eu era comercial. Certo. O banco em si, ele é muito comercial. Eu, por natureza, fui me especializando numa área muito mais técnica até para contrapor cliente, para vender mais. Certo. Né? Então, para mim vender mais, eu me especializei em assuntos técnicos. Ok. Então, o que faz o incorporador tomar recurso comigo? É óbvio que eu tinha que explicar para ele de uma forma técnica qual eram as vantagens, o porquê que ele captando o recurso via banco era muito mais vantajoso do que ele ir a mercado via investidor pessoa física. Ok. Aqueles clientes que vão comprar à vista as unidades dele, que vão meter a faca no pescoço dizendo, por eu pagar à vista, tu tem que me dar tanto de desconto. Esse custo financeiro que existe de investidores pessoa física é um. E existe o custo financeiro. O custo financeiro de banco é outro. E aí esse ponto que tecnicamente eu respondia qual que era a vantagem do custo banco. Perfeito. Então, isso eu entendi que o banco na época, ele tinha, e eu fiz muito curso, eu era muito comercial, obviamente, né? Na época do banco, e eu lembro de cursos de especialização de técnica de influência, negociação estratégica, até com hipnose, para se ter uma ideia. Tá? Então, tem um curso de negociação estratégica que eu fiz com o Renato Hirata. Ele tem um livro que é muito bom. Como influenciar de novo, não vou falar sacanagem. O livro é O Segredo da Proposta Irresistível. É o nome do livro. E aí, ali, ele utiliza técnicas que... entende-se que na hipnose em si é um roteiro para te hipnotizar uma pessoa. Tá. Depois eu fiz curso de hipnose e tal, eu avancei. Avancei. Mas para tu hipnotizar alguém, existe um roteiro. Com o filme tem um roteiro. Ele não chega com o mocinho morrendo. Por quê? Tu ainda não está hipnotizado, e o fato de tu ainda não estar hipnotizado faz com que tu sabe que aquilo é mentira. O teu cérebro, ele ainda, o fator crítico ainda está ligado, vamos dizer assim. Tu sabe que aquilo é um ator, que é maquiagem, que é um filme, que é tudo mentira. Então, tu não se emociona. Então, o filme em si, ele tem um roteiro. Esse roteiro faz tu ter essas conexões ao ponto de tu se concentrar tanto e se hipnotizar pelo filme, desligar esse fator crítico, certo, ao ponto de tu entender que aquilo é real, até que o mocinho morre e tu chora. Tá? Então, essa hipnose tem um roteiro e a venda também é um roteiro. E aí eu
Aprendi isso. Eu sabia que a venda era um roteiro. Um roteiro que tu tem que seguir. Tu tem que fazer a conexão com metodologias utilizando o rapport, utilizando escuta ativa, sumarização, tu repetir, utilizar palavras, tom de voz, tu vai seguindo esse roteiro, né? Simpatia e empatia. Então, a negociação profunda é com empatia, não simpatia. Simpatia, ela é uma conexão, é um rapport superficial, e a empatia é um rapport profundo. Só que existe uma técnica para tu mostrar a empatia. E aí tu vai, a partir do momento que tu vai seguindo um roteiro da venda, tu vai se conectando, influenciando, e aí depois tu utiliza os gatilhos, vamos dizer assim, né? Okay. Isso eu aprendi. Só que era algo meu, não era algo, né, que eu utilizava muito no meu dia a dia, performei muito. Em 2019, eu ganhei na época, que é o POBJ, que é o maior programa de reconhecimento do Bradesco na época, que envolve todos os gerentes de nível Brasil, né? Eu ganhei em primeiro lugar, tinha 42 produtos, eu bati a meta dos 42 produtos, então foi um dos únicos gerentes no Brasil que bateu essa meta. E eu sabia que eu performava, eu utilizava técnica, eu tinha conhecimento técnico aprofundado de finanças, de gestão corporativa, de empresas, e tinha conhecimento de técnicas de venda. Porque esse foi o teu principal diferencial, tu entendia de números e aí tu fazia análise de viabilidade com toda a propriedade do mundo, então tu tinha essa autoridade construída. Aí com essa autoridade, o que aconteceu, né? Aconteceu de que fui convidado, saí, fui para a Lotiza e sentei na cadeira de diretor comercial, não sabia como vender apartamento. Essa tomada de decisão foi simples? Sair do banco e ir para uma construtora? Não foi. Demorou meses de negociação, negocia aqui, negocia ali, junta-se números, eu acostumado com a mentalidade de CLT, né? Salário alto, CLT, estabilidade pura. É porque isso que eu digo, talvez tenha uma corrente, uma bola de ouro, né, presa nos bancos. Meu sonho era ser presidente do Bradesco, pra ter uma ideia. Eu tinha esse sonho mesmo. Não tinha sonho de ser um Faria Limer, assim? Não, eu queria ser presidente do banco. Eu sabia que eu precisava de 14 promoções. Eu estava na 7ª. Opa! Era mais 7. Não, se eu andasse pro lado, tudo bem, eu ia ter que, né, galgar mais. Mas eu tinha que virar gerente geral de plataforma, depois ser gerente regional, depois ser superintendente, depois ser diretor, depois diretor departamental, vice-presidente, presidente, 7. Pronto. Vamos dizer assim, eu era fissurado por aquilo. Só que o que aconteceu, né? Eu saí, no início foi bem desafiador, muito desafiador no início, muito, por ter mudado de ramo. Esse ter mudado de ramo, para mim, foi bem complexo. Eu ter saído de uma empresa de 80, 90 anos, gigantesca, né? Uma das maiores do país, uma estrutura, uma organização, né? Infinitamente maior, e ir para uma empresa familiar, de um dono só. Em que por mais que tu esteja certo, o dono pode chegar, bater no teu ombro e dizer assim, eu sou o dono, eu que mando. E acontecia. Então, automaticamente, aquilo dali, para mim, era uma guerra interna gigantesca, né? E para mim foi muito difícil. No início eu pensei assim, me vendi. Me vendi. Puta, pensava. Sim, coloquei o preço, pagou, eu saí e agora eu tenho que aguentar. E para mim foi um choque de realidade muito grande. O que deu muito certo? Deu muito certo de que eu fui lá e fiquei responsável por montar a estrutura comercial. E eu... Montar a estrutura comercial, melhorar a estrutura... Montar. Não tinha. Não tinha. Não tinha estrutura comercial. Zero. E aí, eu assim, vou montar isso aqui. O que eu sei? Eu pensava assim, cara, eu vivia a vida inteira no banco. Como que funciona o banco? O banco é gerente de relacionamento.
cada gerente tem lá seus 500, 600 clientes. O que o gerente tem que fazer? O gerente ele vende uma commodity, que é dinheiro. Essa commodity, ela tem a mesma precificação. Bradesco, Itaú, Santander, é quase tudo a mesma coisa. Vende quase tudo a mesma coisa. Tá. O que faz eu escolher o Bradesco em vez do Itaú? É a proximidade com o meu gerente. Ok. Então, na minha cabeça, é o seguinte, gerente de banco, o cara vende uma commodity, e imóvel é quase isso. Eu tenho que acompanhar todos os meus clientes no dia a dia deles, estar próximo deles, para quando ele pensar em algum produto, ele pensar em mim. Eu preciso captar dinheiro. Vou pensar no Bradesco porque o André tá lá. Tá. Mas como gerente de banco, tu tem uma carteira de clientes e tu atende efetivamente como um vendedor de produtos. Quando tu assume a cadeira de diretor comercial, tu precisa fazer com que time comercial performe. Isso. E tu tem que pensar na estratégia. Tu não tinha habilidade de gestão até então. Não. Tá. O que eu fiz? Eu trouxe gerentes de banco e montei uma equipe de gerentes de banco para o mercado imobiliário. Tu pensou de forma bem disruptiva. Eu nem olhei para os lados, não fiz benchmark, nada. Eu fiz o que eu sabia. Peguei gerente de banco e falei assim, agora nós vamos fazer carteiras, onde cada gerente de banco vai ter uma carteira de 500 imobiliárias. E vocês vão fazer igual vocês faziam no banco. Ligar. Visitar as imobiliárias, tomar cafezinho com elas, se aproximar. E quando eles pensarem em algum imóvel, quando um cliente pedir um imóvel de 3 suítes, ele primeiro vai pensar no André, ou na época, né, tinha o Diego, o Douglas e tal. Vai pensar lá no Diego, na época. Tá. Sim, vou ver se o Diego tem. Se o Diego tem, eu ofereço do Diego. Se o Diego não tiver, eu vou pro próximo. Tá bom. Porque ele era o próximo. Eu formei essa equipe e deu muito certo. Mas muito certo. Caiu como uma luva, assim. Meio que sem querer. Por quê? A partir do momento que eu trouxe o gerente de banco para o mercado imobiliário e tinha que fazer carteira, tá próximo, eles fomentavam demais, ficavam muito próximo dos corretores e das imobiliárias. Os corretores e as imobiliárias viam eles como parceiro, não como concorrente, porque eles eram proibidos de vender. Eles não podiam vender produto imóvel. Quem tinha que vender eram as imobiliárias e os corretores deles. Eles só ganhavam se as imobiliárias e os corretores deles vendessem. E aí eu fiz isso. Aí coincidiu de que, pós-pandemia, o imóvel virou um investimento muito forte. E aí essa coincidência nos favoreceu. O apelo comercial não era para moradia, e sim para o investidor. Tu mudou o perfil de cliente ideal. Isso. Aí, quando veio esse perfil de investidor, casou que os meus comerciais estavam prontos para falar com esses caras. Porque eles eram de banco. Mas aí tu teve que formatar um script de um negócio, de vendas de um negócio que tu não dominava com propriedade, com toda a propriedade. Isso. Mas... E aí como é que tu fez? Tu foi pro front, tu estabeleceu, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Como é que foi esse teu processo de formação do time comercial? Isso. O que eu fiz? Antes de montar a equipe, eu fui pro front. Tá. Eu entendi como que funcionava. Como que era esse caminho entre imobiliárias, corretores, com a incorporadora e com a construtora. Fui pro front. Montei a equipe. Comecei junto com eles no front. Um para um. Tu ia... Um para um. O teu vendedor fazia um agendamento, tu ia junto com ele lá. Vamos junto. É esse roteiro aqui que tem que ser. Roteiro. Aqui, se eu faço essa apresentação, depois eu quebro o gelo, depois eu volto, depois eu quebro o gelo. Roteiro. Processo. Sabe? Processo. Então, a partir do momento que eles foram entendendo o roteiro, aí eu fui soltando. E cada um por si. E nós vendemos muito. Muito literalmente, assim. Acho que nem na época o Fábio imaginava que iria... nós tínhamos... Quando eu entrei, tinha o Classic e o Serenity, produtos de uma performance muito mais lenta, tinha bastante estoque. Posterior, ele lançou primeiro o Vistamare, nós vendemos ele inteiro em 20 dias, fica indo lá para Cabeçudos inteirinho. Foi um choque de realidade. Eu lembro na época que ele chegou para mim e falou assim,
quando eu comecei pegava a tabela e eu fui subindo o valor assim da tabela, porque estava com muita demanda. Com a lista de espera para o lançamento, assim. E eu fui meio que subindo, ele chegou para mim e falou assim, André, aqui não é Praia Brava. Aqui é a Fazenda. Eu tenho Classic ainda para vender. Eu tenho Serenity. Tu acha que tu vai vender tudo? Assim? Aí eu falei assim, acho que eu vou vender tudo. Assim, eu não participei do lançamento do Classic e do Serenity. Aí na época, aí já deu uma rusga ali, né? Tá querendo dizer o que com isso? Que foi mal feito? Foi mal feito? Ou esse aqui vai performar por causa de ti? Tipo assim, pô, se eu não fizer a diferença aqui, né? Sai fora, né? Mas eu assim, não, acho sim. Acho que a estratégia tá bem montada e nós vamos performar. E performou, puf, vendeu. Tudo. Nós repetimos a estratégia no Skyline, repetimos a estratégia no Downtown. O Downtown a gente tinha 500 nomes para 250 unidades. Tá? Então, a performance ela foi muito boa. Muito boa. E esse choque de cultura que nós tivemos dentro da empresa acabou meio que se blindando pela performance. Porque eu performava tanto, o time estava muito na minha mão, mas muito na minha mão, porque essa liderança na minha... Quando a gente fala de liderança, eu falo que as pessoas têm que trabalhar por ti e não para ti. Quantas pessoas você tinha, né, já naquele período? Eu tinha marketing, tinha 3 gerentes de relacionamento, tinha o jurídico no meu guarda-chuva. Contrato e tudo, né? Contrato, tudo. E aí tinha, né, esse papel de expansão, captura de novos negócios, terrenos e tal. Então, aquilo dali, o time estava muito coeso, sabe? Muito próximo, muito unido, assim. E isso me blindava um pouco, né? De querer fazer um pouco comercial da forma que eu achava melhor fazer. Claro, eu sempre estudei muito. Depois que eu saí do banco, sabe quando é aquela situação assim, o banco ele não permite que tu tenha 2 fontes de renda, né? O banco ele te proíbe, pelo menos o Bradesco proíbe, né? Sim. Que tenha 2 fontes de renda. Quando eu saí do banco, parece que explodiu, assim, puff! Oportunidade. Aí eu comprei uma empresa, quando eu estava saindo do banco, eu comprei uma empresa de sistema de segurança, que é a Help, Sistema de Segurança, aqui de Itajaí, tem 35 anos já. Comprei ela. Aí montei uma empresa de monitoramento para linkar, porque serviço agregado. Então, uma empresa de monitoramento. Hoje a gente atua em Ilhota e Itajaí. Depois, quando eu estava fundo no mercado imobiliário, eu abri um correspondente bancário na Caixa Econômica para dar suporte, né? Para dar suporte ao financiamento imobiliário, né? E também a parte de consultoria para captação de recursos de outras construtoras e tal. Aí eu fui empreendendo. Pegava minha esposa lá, ela super inteligente, não é comercial, mas é muito analítica. Eu só falava para ela assim, se tu gerir, o resto eu direciono. Mas ela não, pode vir, manda para dentro que eu dou conta. Que eu desenvolvo. Então, dizem, né, que sempre atrás de um grande homem sempre tem uma mulher extraordinária. Esse é o caso. Então, ela cuida dessas nossas empresas hoje, né? E eu tenho essa carreira mais solo, né, no sentido de utilizar o intelecto do André específico. Certo. Né? Então, eu trabalhei 3 anos ali como diretor comercial da Lotiza até ser convidado para ser sócio da NF. Na época, o Nadim, eu já gerenciei o Nadim na época do Bradesco, eu era gerente de conta do grupo da Oral Unique, que ele é o proprietário da franqueadora, né, da Oral Unique. Ele tinha a NF já como construtora, mas como um braço de investimento próprio, sabe? Então, é um braço de que era onde eu alocava, ganhou muito dinheiro no mercado odontológico investia no mercado imobiliário, construindo umas prédios de menor expressão
em Camboriú, fez Minha Casa Minha Vida e tal. Depois ele foi para Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú, quando eu ainda estava na Lotiza, num almoço eu dei a dica para ele de levar a Housee para um empreendimento dele, que deu super certo, super certo. Ele aumentou em 30% o VGV do empreendimento por causa de uma dica. Tá? Aquilo dali ele ficou muito na cabeça dele, aquele resultado. E aí me convidou para empreender, para ser sócio dele na NF, com o objetivo de dar velocidade, dar corpo comercial, tração para o negócio. E aí veio o maior impacto que eu digo, André, mercado imobiliário em Itajaí, que foi quando eu saí da Lotiza e fui com o time completo para a NF. Aí tu levou. Aí eu levei. Montei do zero, né, a equipe. Inicialmente eles até eram meus colaboradores, vamos dizer assim. Eu tinha uma empresa dentro. Tá, e eles contratava eles e eles prestavam serviços. E eles prestavam serviço. Levei nosso primeiro lançamento, que foi aqui na Felipe Schmidt com a Joinville, 146 unidades, nós vendemos 97% do produto no lançamento, com muita força, muita venda, mas também com estratégia, né? Existe uma estratégia, um roteiro, né? Um roteiro a ser seguido. Assim, ó, por mais que o mercado pressione, por mais que o mercado quer fazer do jeito deles, tá, a gente traça um roteiro, uma estratégia comercial bem definida. Eu tenho escassez de informação, eu tenho escassez... isso que eu ia te perguntar. Eu tenho escassez de unidade. Porque tu disse... É o segundo momento que tu fala e antes tu falou, a gente repetiu estratégia. Eu não quis te interromper, mas agora eu vou fazer porque eu quero estressar um pouco isso. Estratégia. Vamos pensar, não vou colocar toda a roteirização para não entregar para a tua concorrência também a fórmula, a receita. Mas me dá aqui uns 2, 3 aspectos que tu constrói, como tu monta essa estrutura e como tu engaja o time para que vá em prol dessa estrutura estratégica aí. Então, assim, ó, quando a gente estuda muito, principalmente a linha comercial ou performance ou venda, a palavra estratégia, ela está sempre ligada, não tem como, né? E quando a gente fala de estratégia, é literalmente tu direcionar, tu comandar a negociação, né? Então, como que nós fazemos isso? A gente monta essa estratégia de que, quem é especialista do produto? De fato. Não tem como eu exigir que o mercado seja especialista, que o corretor de imóvel que tem lá 600 imóveis à disposição dele, ele vai ser especialista do meu produto. Não tem como. Automaticamente, eu sou o especialista do produto. Meu time comercial é o especialista do produto. Tá, eu tenho essa ciência. Eu sei que meu time é o especialista. Agora eu tenho que fazer o cliente estar do lado do meu time, ou seja, frente a frente, na mesma mesa. O corretor não pode atender esse cliente lá no escritório dele, por exemplo. Tá. Por quê? Porque o especialista somos nós. Sim. Mas como é que eu vou evitar que o corretor, né? Não, sim, atenda lá. Como é que eu vou fazer? Então... Eu vou trazer esse cara para próximo de mim. Como é que eu faço isso? Não dou informação. Porque se eu não dou informação, ele tem que vir. Então, se eu chego e dou todas as informações possíveis, todas, pego todo o empreendimento, dou lá o folder completo pro cara, inteirinho, o cara ele vai dizer, já sei de tudo, não preciso mais de ti. Tá, beleza, mas é que eu como consumidor e a construtora e o corretor aqui envolvido, mas para que tu não repasse informação para o corretor, tu precisa minimamente criar um ambiente onde o investidor ele sinta-se atraído por esse empreendimento. Isso. Então aí entra marketing. Aí vem o marketing, aí vem palavras-chave, né? Tá. É uma localização extraordinária, tá, com um produto extremamente inovador, com preço... Porque lembrando, eu ainda não sou uma empresa conhecida, eu não tenho diversos empreendimentos, eu estou começando, porque tu estava começando, Isso. Né? Só que a gente se posiciona. Óbvio que nós tivemos fatores que nos favoreceram muito.
Nós recém tínhamos inaugurado uma sede administrativa nossa, tem 7.000 metros de laje corporativa, tem todo o grupo da Oral Unique que é muito forte, fatura mais de 1 bi. Então, assim, nós temos uma força muito grande por trás, um grupo que está diretamente ligado à incorporadora. Então, nós temos um lastro financeiro muito forte e isso a gente conseguiu repassar muito rápido para o mercado. A estrutura é aquela da Whisky ou não? Não Isso. tem nada a ver. Ah, é? Aquela estrutura. Tá. Então, ali... Que ficou um prédio magnífico. Nós usamos isso como benchmark para fazer uma estrutura lá em Novo Hamburgo. Ficou um espetáculo ali. É. E aí, o que chama muita atenção. E também chamou a atenção, nesse lançamento, que o fato de eu ter saído e ter levado a minha equipe comigo chamou muita atenção para o mercado. Porque, nós éramos muito próximos. Uhum. Outra, o André, por muitas vezes, foi referência como diretor da maior incorporadora de Itajaí. Sim. Diretor comercial lá, da maior incorporadora de Itajaí era o André. O que faz o André sair com a sua equipe e ir para uma NF bem pequenininha comparado com a... Sim, a potência que é. Sabe? Então, o que faz? Ligou essa... Eu quero saber. Numa técnica comercial, quando a gente utiliza... Tem vários roteiros de técnicas comerciais e tal. Tem uma específica que é o embate, que eu sempre, eu falo que é a última técnica que um comercial pode usar, que é o embate, né? O embate é quase tu chegar e chamar o teu cliente de tu tá sendo ignorante e não estás entendendo a negociação. Tipo assim, né? O cliente ele vai chegar e vai dizer, quem tu pensa que é? Mas por quê? Porque ele vai chegar num determinado momento que tu estressou tanto a negociação e o teu cliente nunca quis te ouvir, que quando tu vai para um embate desse, o cliente no mínimo reflete quem tu é. E talvez ele abra a oportunidade de tu explicar o porquê que... Então, esse embate ou esse impacto de mercado, ele era literalmente para... Cara, eu nunca tinha olhado para a NF. Nem sabia que existia, por exemplo. Agora teve esse impacto. Pô, quem é? Vamos ver quem é. Deixa eu ver o que eles estão comercializando aqui. Pô, tem a Oral Unique por trás. A Oral Unique, aquela que tem 300 unidades no Brasil inteiro. Cara, dono, ele, sozinho, dando laço para a NF, agora com apetite, o cara é extremamente empreendedor, com um network gigantesco. Opa, eu vou dar uma... Aí vem junto essa proximidade e vem o roteiro. Então, tu une credibilidade, une essa inovação, a equipe, une com um roteiro muito bem elaborado, comercial, e esse roteiro é quase que uma consequência à performance. Entendi. Então, ele é seguido um passo a passo, assim. Tá, e aí dentro da formação do time, eu posso observar que no momento que tu montou isso numa estrutura, foi para outra estrutura e carregou esse time, tem um altíssimo nível de engajamento. E como manter esse ambiente, tu chama de time coeso, né? Como tu consegue manter esse time coeso, unido, com alto nível de engajamento? Pensando em liderança agora. Isso. Uma é a proximidade e eles estarem cientes de que eu estou ali. Tipo assim, cara, tô aqui, nós estamos juntos e nós vamos fazer o negócio acontecer. O roteiro ele é muito bem montado e todos participam da estratégia em si, desse roteiro. A partir do momento que eles participam, eles já entendem o porquê do roteiro. Qual é a vantagem de seguir aquele roteiro? Né? Qual que é a vantagem? Qual é o impacto em cima do cliente? Qual é o impacto em cima dos parceiros comerciais? Por que isso favorece? Como isso eu já vim fazendo há 4 anos completando, fica muito mais fácil. Porque agora eu me distancio um pouco mais e eles fazem isso de uma forma praticamente sozinhos. Eles já fazem isso de uma forma muito, muito independente. Mas nunca fugindo do roteiro.
essa proximidade, claro que quando se tem performance, fica fácil, porque performance é dinheiro no bolso, é todo mundo ganhando dinheiro, né? Enquanto está todo mundo ganhando dinheiro, fica fácil, eu acho, ter equipe engajada, né? Certo. Quando faltar essa performance, aí eu vou ter que fazer um novo podcast e te explicar o que eu fiz. Entendi. Porque nós estamos 4 anos performando direto. Tá. Beleza. Mas tu tem um desafio super importante que é o teu vendedor, ele trabalha pela comissão, ele trabalha por ganhar dinheiro, evidentemente, porque é ambicioso. Mas tu tem um limite que é o limite das tuas unidades vendidas, né? Tu tem essa limitação. Tu vendeu 97% no pré-lançamento. E aí agora, o que eu vou ter mais de produto? Eu, como teu vendedor, o que mais eu vou ter de outros produtos para fazer a comercialização? Como é que tu contorna essa situação? Se cheguei num platô e eu não consigo mais vender porque eu não tenho mais o que vender. Isso, não tem. O cara foi lá, vendeu tudo, tudo. Botou o dinheiro no bolso, tá rico e vaza para outro lugar. Pode acontecer. Tá. Né? Claro que, vamos lá, nós temos N formas. Uma é fazer eles pertencerem ao negócio. Tá bom. Então, hoje, na própria NF, existe um contrato de investing, um contrato de sociedade mesmo, né? É como tem, né, um contrato... Um partnership lá. Um partnership, em que eles fazem parte. Eles têm uma participação do resultado do empreendimento. Entendi. Em si. Aquilo dali vincula eles a um recebível presente e um recebível futuro. Então eu tenho essa primeira trava. O que é o presente e qual é o futuro? O presente é a comissão da venda. É a venda do imóvel. O futuro é uma porcentagem do resultado, do empreendimento no encerramento. Certo. Ou seja, o empreendimento tem que se construir inteiro, tá, vender inteiro, receber tudo, tá, sobra um dinheiro e eles vão ter uma participação. Tá. Começa por aí. Outro, é eles entenderem qual é o horizonte deles. Uhum. Se eles não veem o horizonte, eles vão olhar para o chão. Porque eles não sabem para onde ir. Sim. Então, se eu não deixo muito claro qual é o meu horizonte, quais são os meus próximos projetos, qual é a minha expansão, aonde eu quero chegar, e se eles estiverem comigo lá, quando todo esse projeto acontecer, sim, eles vão explodir. E isso eu deixo muito claro. Todos nós iremos explodir. Sabe? Sim. Literalmente. Sim. Tem uma comunicação muito fluida por conta da proximidade, mas aquilo que vocês discutem no alto board da companhia, tu traz isso para a tua equipe e trata sobre isso claramente, assim, abertamente. Abertamente. Então é algo muito aberto. As nossas estratégias de expansão, os terrenos que nós estamos adquirindo, tudo. etc, etc. Estratégia de expansão, novos terrenos, qual que é a nossa... planejamento estratégico, por exemplo, agora a gente está no planejamento estratégico de 2025, eles participam ativamente nos objetivos, lá nós utilizamos a metodologia de OKRs, não sei se... Sim, né? sim, então, OKR. Então a gente utiliza lá, nós temos os nossos objetivos, nós temos o caminho-chave para alcançar os objetivos, quais as iniciativas, aonde de cada uma das áreas. De cada área, onde eles estão inseridos, parte do orçamento, então eles estão inseridos também no orçamento de verba para o ano que vem, de investimento, aonde eles fazem parte. Então, qual é a nossa meta de vendas em que eles irão participar? Então, esse ano nós tivemos uma meta de vender aí aproximadamente 100 milhões de VGV, nós vendemos os 100 milhões de VGV esse ano. Ano que vem nós temos uma meta de 300% desse VGV, então é vender 300 milhões de reais no ano que vem. A gente vem com projetos fantásticos, então nós sabemos que o dever da incorporadora é fazer o produto mais vendável possível. Tá. E o papel deles comercial... Qual é o ticket médio? Nós trabalhamos com ticket entre 600 a 1.200, mais ou menos, desses novos lançamentos. Ok. Então, assim, esses produtos em si, eles estão cientes que eles fazem parte do negócio, eles vão crescer tanto quanto o negócio, e eles também possuem a responsabilidade de crescerem como profissionais. Sim. Porque o negócio ele vai crescer exponencial e
os profissionais também têm que crescer de forma exponencial, senão ficam para trás. Sim. Então existe um trabalho em duas vias ali. Eles precisam crescer e nós damos a certeza de que a empresa vai crescer. Isso gera um engajamento muito forte e todos são... Para ter uma ideia, se tivesse uma baixa hoje, ia ser um choque muito grande, assim, porque é uma união ou uma lealdade muito forte, muito forte. E quais são os rituais que tu estabelece para manter essa chama acesa do pessoal? Faz daily, tu faz... Enfim. Nós temos reuniões semanalmente, mas nós lá temos uma empresa de portas abertas que a gente chama, então a gente não tem salas fechadas ou algo do tipo, não. Então a minha mesa ela é diretamente linkada à área de marketing, à área comercial, ao CX, que é de experiência do cliente. Então, essa que está dentro do meu guarda-chuva, eles estão todo dia, o tempo todo, ao meu lado diretamente, assim, e eles participam de tudo. Fazem parte. A empresa é tanto deles quanto minha, quanto do Nadinho. Entendi. Sabe? E isso funciona muito bem. Conseguiu estruturar esse nível de pertencimento no teu time. O nível de pertencimento é altíssimo. Muito bom. Como é que hoje tu faz a definição de perfil de cliente ideal? Porque tu tem clientes são as imobiliárias, clientes são os corretores, clientes são os investidores. Como é que tu faz essa definição e esse mapeamento do PCI? Nós fazemos pesquisas em si, internas até, né? Tanto com os nossos parceiros, então a gente sabe que eu tenho uma equipe em que o nosso primeiro cliente, ele é o corretor e a imobiliária, eles precisam comprar a incorporadora, o institucional. Faz lançamento, tu chama no momento do lançamento. Eu preciso que o meu time comercial estejam próximos deles, porque a partir do momento que eles compram a ideia, essa ideia é reverberada ao mercado de uma forma exponencial que eu não daria conta de fazer. Para se ter uma ideia hoje, na nossa região tem mais de 2.000 corretores. Nesses 2.000 corretores, se eu me aproximo de 10% deles, é 200. Se esses 200 corretores investirem apenas R$500 de tráfego pago do meu produto, eu estou falando de R$100 mil por mês de tráfego pago. Da minha marca. Sim. Que não fui eu que coloquei, foram eles. Com 200 estratégias diferentes, porque cada corretor tem a sua estratégia. Sim. Eu nunca teria essa capacidade de colocar 100 mil por mês em tráfego pago e fazer 200 estratégias diferentes. Tu mapeia essas estratégias individuais para saber o que deu certo, o que não deu errado e tentar influenciar os outros mostrando? A gente analisa a campanha, a gente acompanha a campanha das imobiliárias, até o papel do gerente de relacionamento é esse. Tá. O gerente de relacionamento, lembra que eu falei que na época do banco, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que saber se os clientes deles estavam acessando o Net Empresa, se estavam pagando o boleto pelo site do Bradesco, né? Eu era do Bradesco em si, mas do Bradesco, se o cara estava usando o cartão de crédito do Bradesco, se o cara tinha o seguro do carro dele, era do Bradesco, tudo eu tinha que saber. Tá. A mesma coisa ele tem que saber agora. Se a imobiliária, quantas postagens a imobiliária fez do meu produto, se ele fez stories do meu produto, se ele está patrocinando o meu produto, tem que saber. E assim ele sabe da carteira dele e cada um sabe da sua carteira. Porque eles sabem que quanto mais a carteira deles performarem, mais dinheiro eles ganham. Porque eles só ganham daquela fonte de renda. Aí beleza, nós temos esse canal, esse primeiro cliente. Aí nós temos o outro cliente, que é o comprador. O cara que realmente vai comprar o imóvel. Aí é no desenvolvimento do produto em si. Quando eu desenvolvo o produto físico, o que de fato eu vou construir? Quando eu vou desenvolver esse produto físico em si, aí eu vou desenvolver e eu já vou identificar qual é a persona ideal para aquele produto. Dentro daquela persona ideal, eu monto toda uma identidade visual e uma identidade de comunicação. Como que esse produto vai se comunicar ao mercado e como eu quero que o mercado entenda esse produto. Eu vou citar um exemplo. Downtown. Downtown da Lotiza aqui do ladinho, né? Tá saindo aqui na frente. O Downtown em si, ele foi um produto inovador.
Era um produto de 100% estúdios em Itajaí, quando nunca antes teve um produto de estúdios em Itajaí. Não tinha. Simplesmente não existia esse histórico. Como é que eu faço para o mercado entender isso? Porque eu iria me comunicar com um cliente investidor, um cliente que ia falar sobre ROI, né, que é o retorno sobre capital investido, rentabilidade, alavancagem financeira. Era um produto muito mais financeiro do que físico. Certo. Muito mais financeiro. Só que o mercado em si, os corretores ainda não estavam preparados, porque não tinha esse produto antes. Não existia. Então, quando nós desenvolvemos o produto, eu já desenvolvi o pitch comercial do produto. Certo. E naquela mesma estratégia de baixa informação, trouxe o mercado para dentro de casa e nós fomos ensinando um por um. Planilha, rentabilidade, ROI, alavancagem financeira, argumento. Nós fomos um a um, nós fomos ensinando essa metodologia. Como tu ensinou? Universidade, não? Treinamento. Tá. E na época eu dei... Treinamento 1 para 1, chamava 1000 corretores, botava numa sala. Nós fizemos as duas situações. No lançamento do Downtown, nós botamos 400 corretores numa sala. E depois nós fomos fazendo reuniões de 10 em 10, de 15 em 15, vários treinamentos que a gente falava de economia, Selic, sistema financeiro, alavancagem, retorno sobre o capital investido, mercado imobiliário, fazia todo um caminho para eles entenderem como que o investidor pensa. Como que o investidor pensa, quais são as contra-argumentações, contorno de objeções que nós precisamos. Então, eu fiz todo esse caminho para lançar o Downtown. Mesma coisa. E aí nós fizemos isso, tá? Eu lembro na época que, como que eu identifiquei que o mercado não estava preparado? Quando nós estávamos desenvolvendo o produto, eu chamava corretores e apresentava o produto cru, quase. Nada desenvolvido ainda. Aí eu mostrava aqui, nós vamos fazer um estúdio no centro da cidade e tal. Vai custar 450 mil reais na época. Aí eles assim, isso tudo? Não. 450 mil, eu compro um produto ali na Rua Brusque com 2 vagas de garagem, uma suíte, mais um dormitório. Na época tinha um da Claros ali, né? Citando até nomes. Sim. Aí tinha um da Claros ali. Tá. E aí, aí beleza. Aí eu chamo outros corretores, vou lançar um produto aqui no centro, tal, não sei o quê. Um estúdio, 40 metros quadrados, 450 mil reais. Tu tá maluco? Quem vai pagar 450 mil reais num cubículo desse? Não. Nem pensar. Essa era a abordagem. Aí tá. Aí eu, vou fazer alguns ajustes aqui. Aí assim, a gente está lançando um produto em que ele custa 450 mil reais, mas o cliente paga só 225 mil reais em 60 meses. Os outros 225 mil reais o próprio produto se paga, sobra dinheiro, ele faz alavancagem financeira e dá próximo de 4% ao mês para ele de retorno. Tanto com a valorização do imóvel quanto o retorno financeiro. Nossa, meu Deus, espetacular! Agora mudou. E tal. É o mesmo produto, mesma coisa. Mudou a abordagem. Mudou. Sim, aí uma narrativa diferente. Narrativa. Aí vai ajustando, Aí tu faz isso aqui, agora tu faz isso aqui. Aí montamos o roteiro ideal e fomos ao mercado. Aí vendemos, vendeu tudo em, 2 semanas, eu acho, na época. Magnífico. Então, isso tem que... Qual é a estratégia? Como é que eu vou jogar o meu produto? Como que o meu produto vai ser percebido? Tá. Porque tu imagina o seguinte, eu pego o Downtown na época e mando o folder para os corretores. Estúdio no centro da cidade, 40 metros quadrados, 450 mil reais. Cada um ia vender da forma que quisesse. Sim. Ia fazer o cálculo do valor do metro quadrado, ia ver que era muito mais caro do que um apartamento. Não ia valer a pena. Sim. Ia empacar. Não teria apelo. Mesmo produto. Beleza. Mas aí então, agora entendi a questão de área comercial, vendas. Vamos falar de marketing. Então, como é que tu estruturou? Quais são os movimentos que tu fizeste para esse contorno, para essa quebra de objeção inicial que o marketing poderia trazer? Porque uma coisa é o apelo comercial do vendas, né? Fazer a abordagem na imobiliária.
ter essa primeira abordagem com certa escassez. Um pouquinho mais de água aí para o nosso... que eu falo bastante, vocês estão vendo. Mas aí o vendedor faz essa abordagem, gera uma escassez para que o pessoal venha. Mas quais foram as outras estratégias complementares de marketing, seja outdoor, seja não sei o quê, tudo aquilo que tu construiu no envolvimento do marketing para, sei lá, suportar a área comercial? Então, o marketing eu linko diretamente ao comercial. Diretamente, né? Está dentro do meu guarda-chuva, eu faço questão que esteja para que ele vivencie as dores do comercial, literalmente, né? Ele vai vivenciando, a gente vai moldando, literalmente, como nós nos comunicamos ao mercado conforme nós percebemos o mercado, né? Então, nós precisamos nos comunicar melhor sobre investimento, sobre retorno sobre capital investido, sobre isso. Aí nós comunicamos, por quê? Porque o mercado precisa absorver isso. Claro, nós utilizamos mídia off, mídia on, diretamente. O marketing em si linkado à performance comercial, porque o marketing ele desenvolve o produto, desenvolve a identidade visual do produto, ele desenvolve como o produto vai se comunicar com o mercado, e todo esse roteiro comercial, ele é passado ao marketing, para o marketing desenvolver isso, transformar esse roteiro em imagem, né, em texto. Ele transforma esse roteiro de como nós queremos comercialmente nos comunicar e eles transmitem da melhor maneira. Eu linko diretamente. Como? Verbalizando numa reunião, CRM para gerar, porque eu quero falar de dados, cara. Tu é um cara muito analítico, banco e tal. A gestão de dados desse negócio. Mas beleza, como é que a informação sai lá da ponta do executivo comercial para que chegue no marketing e a mesma comunicação que eu estou verbalizando aqui numa reunião dentro de 4 paredes, ele seja também utilizado para o time de marketing comunicar isso massivamente? Isso. 2 situações. Uma, nós fazemos reuniões semanalmente. Então a reunião semanal ele tem já de bate-pronto um momento só do marketing falar, um momento só do comercial falar. Comercial sempre falando do marketing, meio que num caminho de vamos falar das dores, vamos falar do que está dando certo, vamos falar do quê. E aí, diante disso, a gente tem planos de ações em que o marketing vai trabalhar essas dores específicas para solucionar aquilo. Com campanhas, com reconhecimento, com comunicação, com posicionamento. Então, o marketing ele é reativo frente ao comercial, né? Não de uma forma proativa. Vou fazer isso aqui e vamos ver o que dá. Não. O comercial, por ele estar mais na ponta, ele tem uma sensibilidade muito maior do que o cliente final está falando. Está demandando, qual que é a percepção deles. Então, nós temos esse ponto. Outro é quando a gente fala de dados literalmente, né? Quando a gente fala de captação de lead, quando nós estamos falando de base de clientes, quando aí a gente linka o marketing para fazer esse acompanhamento da performance comercial. E aí quais são os principais KPIs que tu utiliza? Então, vamos lá. A gente utiliza de várias metodologias, né? Mas vamos lá. O marketing hoje... Número de leads, taxa de conversão... A gente utiliza o quê? Por que eu estou pensando, né? Porque hoje eu tenho uma estratégia diferente. Tá. Quando eu estava na Lotiza, nós tínhamos um comercial interno direto, uma venda direta. Certo. Então existia uma estrutura de captação de lead. Tá. Que nós tínhamos o quê? A quantidade de lead, obviamente, o funil, todo linkando o funil. Inbound. Quanto que vem, quanto que isso se torna em agendamento, quanto que se torna em visita, depois... CRM puro, né? Com todos os dados e tal. Então, nós tínhamos aquilo, o marketing diretamente acompanhando a performance e ganhava um resultado da venda do produto. Então, era um marketing, até na época era meio que inovador até, porque eu botei o gestor de tráfego, vamos dizer assim, para ganhar a performance da venda do produto lá na ponta. Sucesso, tá bom. E isso no mercado imobiliário, ou seja, o marketing ganhando uma comissão de corretagem, vamos dizer assim, né? Entendi. Então,
Só que isso fez com que o marketing olhasse e ficasse muito mais atento a acompanhar ali as suas performances de cada campanha, né? Focado em venda. Focado em venda. Porque senão fica o marketing num ambiente, vendas no outro ambiente, área comercial, e as coisas não convergem para o mesmo objetivo, então, que é vender. O marketing ficava muito mais preocupado com o script que os comerciais estavam usando, sabe? Porque não está performando da forma certa. Entendi. Aí o marketing começou a, sabe? Porque quer ganhar dinheiro. Claro. Né? Viu uma oportunidade ali. Então, isso nós fizemos. E deu muito certo. Né? Nós tínhamos uma taxa de venda, claro que quando nós montamos a estratégia de expandir o mercado em si, o mercado externo dos corretores, eles engoliram, né? Eles praticamente vendiam 85% de todos os produtos na época da Lotiza. Só que o proprietário ali, ele não queria abrir mão do interno de jeito nenhum, não queria, tinha que ter e tal. Então aí nós tínhamos que estruturar, obviamente, para não criar uma rusga, né? Entre vender direto e vender com corretores, nós tínhamos que estruturar algo que não tivesse esse conflito de interesse e que fosse justo para ambos os lados, né? E aí nós estruturamos essa equipe comercial interna, onde linkada ao marketing, seguia todo esse caminho de funil, performance, venda, e performava 15% de um VGV aí que nós vendemos aproximadamente uns 700 milhões, a gente está falando de 110 milhões de reais vendido internamente. Então, se tu pensar que isso gera uma economia da intermediação imobiliária e tal, em torno de 2,5% de economia, porque tu paga os corretores internos e tal. Sim. Então, 2,5% de 110 milhões de reais, estamos falando de 2 milhões e meio, 3 milhões de reais só de economia. Nessa brincadeirinha, né? Vamos dizer assim. Agora, quando eu vim para a MF, isso, se acabou. Se acabou porque eu, André, né, propriamente dito, não concordo com esse conflito de interesse. Eu apoio muito mais os corretores e as imobiliárias de que é o papel deles vender. O meu papel é desenvolver o produto e construir. Então, eu não monto uma equipe interna de venda. Então, automaticamente, essa linha de funil, captação de lead... Entendi, é responsabilidade deles. É responsabilidade deles. Mas aí, como é que tu faz entre a expectativa, quando tu vai ter uma reunião de C-Levels lá, e tu vai colocar dentro do processo, vai poder alinhar a expectativa dos sócios de um trabalho que terceiras partes vão fazer. Complexo, né? Pô, difícil, porque quando tá sob o teu guarda-chuva, a tua responsabilidade ela vai até aqui, tu não chega no B2C, né? Tu não vai no cliente final para trazer ele para dentro tu vai através de um canal B2B, a imobiliária ou o corretor, mas o corretor autônomo, ou seja, ele é a empresa que vai fazer a apresentação do teu produto. E aí fico pensando, caramba, eu gerencio até uma etapa do processo, eu não entrego, como é que tu faz para alinhar essa expectativa? Então... E montar processo para que realmente... É difícil, tá? Porque eu vou te dizer que esse questionamento vem em reuniões e certo. É muito debatido, né? Até aquece a reunião, né? Porque, obviamente, que nós ficamos reféns de né? certa forma. De terceiros comprarem a ideia do nosso produto e trabalhar no nosso produto. Né? Existem formas de sanar isso, né? Como eu estou na MF há 1 ano e nós estamos estruturando a operação no sentido de entender qual é a totalidade do mercado que está comprando a ideia da NF, desse posicionamento, de vir com uma característica inovadora, de vir com um produto tecnológico, vir de produtos compactos, voltado para a renda e tal. A gente está mapeando e entendendo quem são todos os parceiros que realmente estão vestindo a camisa. Nós estamos num processo de construção dessa estrutura. Existe sim a possibilidade de nós irmos direto na ponta, captarmos esse cliente e distribuir para eles. Tá, entendi. Mas seria a única forma. Certo.
É uma forma boa? É, porque isso direciona um pouco mais o meu canhão para o produto que eu quero especificamente. Sim. E não para o produto que o corretor quer. Uhum. É óbvio que o lançamento é muito mais fácil de vender. O lançamento tem um apelo comercial do lançamento. Sim. Só que passou o lançamento, as vendas diminui. E eles não querem mais vender esse produto, eles querem ir para outro lançamento, que vende mais rápido. Então, eu sei que eu vou sanar uma dor, vamos dizer assim, de talvez eu, após um lançamento, ter estoque, mas, no meu entendimento, a melhor estratégia, não possuímos isso ainda, é o quê? Eu vou lá na ponta, faço um canhão desse produto de estoque, de marketing para captação de lead para esse tipo de produto, capto esse cliente e distribuo para os corretores. Os corretores que mais venderam, ou os corretores que estão mais engajados ao nosso produto, aí nós não definimos ainda. Tá. Mas esse será o futuro, com certeza. Tu vai fazer um lançamento, tu vai chamar a sociedade para ir nesse lançamento, vai fazer um coquetel, vai apresentar o projeto e ali tu vai colocar os tubarões ali para captar os clientes. É uma das estratégias? Assim, não é isso. Não é isso. Inicialmente é puro imobiliárias e corretores. Lançamento eu sei que eles vão performar. Tá. Não tem como não performar. Se não performar, ou tu errou no produto, é culpa tua, ou tu errou no produto, ou tu errou no não estar próximo dos corretores. Tá. Okay. Então, assim, não é culpa deles. Certo. Porque lançamento, se o produto é fácil de ser vendido, eles têm muita força para vender. Certo. Agora, foi lá, fiquei com estoque. Opa, esse estoque sim. Aí eu vou fazer um trabalho nesse estoque para captar clientes para vender esse estoque específico. Por quê? Porque eu sei que os corretores já não vão mais trabalhar ele. Ok. Então, claro, eu tenho um papel de vender o máximo possível para não ficar com estoque, para que não chegue lá na frente eu precisar gastar dinheiro para fomentar esse estoque que ficou parado, vamos dizer assim. Entendi. Né? Então, hoje eu vejo assim, estratégia de uma incorporadora ideal, 100% mercado. 100%. E deixe claro isso, 100% mercado. Mas tem uma equipe que dá suporte, mas uma equipe de peso. Que o mercado entenda que, não, eu vou levar o meu cliente na frente desse cara, porque o cara é bom e vai me ajudar a vender. A gente fomenta um profissional um pouco ruim, que é aquele corretor Uber, a gente chama. Né? Que é o corretor que vai lá, joga campanha nas redes sociais, clica, lá um desconhecido, clica, tem um interesse, ele entra em contato no WhatsApp, podemos agendar uma reunião lá direto na construtora? Aí vai lá, os dois se apresentam lá na hora, prazer, meu nome é André, meu nome é João, se cumprimento, tal. Entra na sala de reunião. E é tu que se vira para vender o corretor fica mudo. O meu especialista vai vender, porque o bicho só faz isso. Vai vender, que é uma beleza. Está lá de dedo. O cara vai sair feliz da vida. E o corretor ganha comissão. Vai ganhar comissão. E tá tudo bem. Não me preocupo quanto a isso. Tá. Então eu sei que esse formato fomenta esse tipo de negócio. Certo. Porém... Ele teve o custo do CAC lá de atrair o cliente para dentro da base. Porque o marketing é dele. Isso, o marketing é dele. Tá bom. Ele fez esse papel, tá tudo certo. Tá. Eu vou fazer o meu papel de ajudar ele a vender, ele vai ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro, tá tudo certo. Tá. Esse formato, pelo menos eu tô 4 anos fazendo isso. Olha. Sempre deu certo. Nunca tive um problema. Tá. Tu falou agora sobre pós-vendas e o que tu tem dentro das estratégias de CX ali para manter o cliente na base, né, ampliar o teu LTV, manter o cliente na base por mais tempo, seja lançando produtos novos, seja criando expectativa, sei lá, vendendo outra coisa para esse cara. O que tu tem de possibilidades? Hoje, o que nós possuímos? Né? Nós estruturamos pontos de contato desses clientes. Qual que é o grande problema hoje da construção civil? É entender que quando o cliente compra um produto na planta, ele fica recebendo boleto por 4, 5 anos. Não vê nada. E só. Só vê boleto. Agora, como é que eu faço esses pontos de contato? Como é que eu deixo esse cliente engajado
com o produto em si de que ele comprou. Então, nós temos vários pontos de contato em fases diferentes de produto, para desde o acompanhamento da obra, para ele entender como a obra está se comportando, desde reuniões para realmente prestar conta, sabe? Ó, já fizemos isso, isso e aquilo, já estamos na laje da obra lá. já estamos com o engenheiro, desde dar experiências diferentes. Então, por exemplo, o do Pulse, quem comprou Pulse ganhou um projeto arquitetônico da sua unidade. Ganhou, sem saber, ele não comprou. Não foi fator de venda. Em nenhum momento dizia assim, ó, compre agora e ganhe o projeto arquitetônico da sua unidade. Não. Ele comprou e depois tu entregou essa experiência. Depois ele ficou sabendo. Ó, tá aqui, ó. Muito obrigado por confiar no nosso produto, por comprar no pré-lançamento, assim. Tá aqui. Tu ganhou o projeto arquitetônico e executivo da tua unidade. Pronto, é só ele pegar esse papelzinho e ir lá no produto assinado por arquiteto, lá bonitinho, ir lá no marceneiro, ir lá no coisa e tal. Bom, se quiser, entre em contato com a arquiteta que fez, que nós pagamos. Ela vai fazer. Ela vai fazer e tal, tudo certo. Ganhou. Então, trazer essa experiência, isso a gente tem bem mapeado. Mais uma vez, essa estrutura, hoje a NF está com um back-office muito robusto. Assim. A gente está com uma área operacional muito boa. Sabe? A gente está implantando controladoria, a gente está com auditoria da PwC. Então, estamos aí com um nível de governança, que é uma das Big Four, nível de governança, nosso CFO, o cara já abriu capital de outras empresas, nosso COO, né, ele um dos sócios fundadores aí da Cellfit, uma das maiores redes de academia do Brasil, ele tá lá como conselheiro, o Nadim como CEO da operação, empreendedor, faz parte lá da Endeavor, tá? Hoje ele está lá no G4 Clube até. Então, uma mentalidade, sabe, muito empreendedora, muito para frente, e nós estamos muito robustos para esses próximos anos aí de crescimento. E serviço agregado, não sei se isso, tu comentou do House, fiquei com esse negócio na cabeça. Tem como, sei lá, eu como investidor compro, espero a valorização do imóvel, mas chega na valorização e eu não quero vender o imóvel, eu quero locar. Existe dentro da incorporadora algum serviço agregado para me plugar numa outra, não especificamente nessa empresa, mas alguma outra coisa agregado para que eu coloque meu imóvel, faça o ambiente, enfim, de imóveis dentro do negócio aí, de arquitetura. Então eu deixo ele planejado para que eu possa alocar isso depois. Existe, né? Hoje a House, hoje ela é a maior no Brasil, vamos dizer assim, que é uma empresa que a incorporadora contrata. São Paulo é muito comum. Né? Em São Paulo é muito comum, eles administram, sei lá, mais de 60 mil estúdios, se eu não me engano. E eles fazem essa área de facilities, né? Dentro de um empreendimento. Desde a mobília de dentro da unidade até as prestações de serviço e a lavanderia, as parcerias ali dentro. Sim. Lavanderia, negócio de locação de eletro da Magalu, carro elétrico, patinete elétrica, sabe? Locker do iFood. Então eles vão lá linkando um monte de prestadores de serviço e põem no produto. Tem um negócio que é quando a gente fala do futuro do mercado imobiliário. O futuro do mercado imobiliário é o quê? Imagine-se que o prédio é um hardware. Ele é o físico. Certo. E aí nós temos o software. Esse é o ponto. Nós estamos desenvolvendo produtos com software, que é o sistema operacional do produto. A partir do momento que esses empreendimentos inteligentes, esses empreendimentos que trazem muitos facilities para o dia a dia do morador ou do usuário, ele passar a ser comum, as pessoas jamais vão voltar para um produto que só tem hardware e não tem sistema operacional. Sim, sem dúvida. Eu sempre brinco assim, né? Eles tiraram meu celular aqui, não vou conseguir dar um exemplo do celular. Mas assim, ó, eu brinco como se assim, ó, imagina tu pegar um celular, aí eu pego lá, esse celular aqui custa R$5.000. Eu te vendo por R$2.500
mas ele não funciona a câmera nem o Wi-Fi. Tá. A pessoa não compra. Mesmo sendo a metade do preço, mesmo sabendo que os outros R$ 2.500 ele pode pagar um puta pacote de dados, mais comprar uma câmera fotográfica separada e ainda vai sobrar dinheiro para ele. Ele não compra. Ele quer Por quê? comodidade. Ele quer comodidade. Num prédio em que ele já está acostumado a ir no mercado, a cortar o cabelo no próprio prédio, a pegar um vinho, quando ele chegou visita, ir lá pegar um vinho numa adega, tá? A não precisar descer a hora que o iFood chega. A hora que ele começar a ter esses facilities, tu pode oferecer um produto que é a metade do preço, que ele não vai pagar. É assim que vai funcionar. E tem mercado em Itajaí para isso? Porque um dos aspectos que eu ia te fazer questionamento era com relação aos desafios. Porque tu tá, hoje, invariavelmente, tá surfando uma onda, que eu não sei se é onda, mas é um ambiente que a gente está inserido de crescimento pujante da nossa região. Isso. Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, etc, etc. E pouco antes a gente estava falando com, agora, futuro prefeito da cidade, numa outra gravação que a gente fez, e falávamos sobre o benefício fiscal e alguns problemas, se eventualmente cai os benefícios com a reforma tributária, isso pode impactar. Alguma coisa volta para São Paulo e aí tem um problema na nossa estrutura aqui. Então, enfim, mas existe algum plano de expansão para fora da região e buscar outras regiões dentro de Santa Catarina ou mesmo fora do estado, dentro da construtora, da incorporadora? Vamos lá. Eu sou itajaiense, né? Então eu sou fã de Itajaí. Fã. Dá pra notar pelo sotaque, né? Marcilista também, assim. não? Marcilista. Vascaíno e marcilista, tadinho. Todo mundo é vascaíno aqui. Mas vamos lá. Então, eu defendo muito a nossa cidade de Itajaí. Eu digo que tem muito mercado ainda para nós explorarmos aqui. Muito. Por quê? Itajaí, diferente dos seus pares, das suas cidades vizinhas, diferente de Balneário Camboriú, de Itapema, Porto Belo agora, bem pujante no mercado imobiliário, ou Penha, Pissarras, Barra Velha, Itajaí é uma cidade de economia muito forte. Sim. Muito diversificada, né? A pujança econômica muito forte, maior PIB do estado de Santa Catarina, né? Mesmo com o porto paralisado, nós temos uma maior área retroportuária do Brasil, praticamente, maior metragem quadrada de terminais, de armazéns, estaleiro de luxo, estaleiro da Marinha Mercante, metal mecânica, têxtil, né? A gente sempre fala que ela é muito diversificada. Verdade. E automaticamente isso blinda um pouco essa volatilidade que existe de economia, porque essa diversificação ajuda a nossa cidade. Além de estar num estado muito próspero. Então, a cidade é muito boa num estado muito próspero. Ajuda um pouco mais. E nós temos um ponto específico de estar ao lado dessas cidades, de Balneário Camboriú, de Itapema, que nos favorece ainda mais. Só que eles possuem um desafio muito maior do que o nosso. Balneário Camboriú, que é muito forte no turismo, faz com que o centro de eventos traga pelo menos um pouco de turismo de negócio. Que o nosso aqui já é muito forte. Sim. Nosso turismo de negócio é muito forte. Sim, sem dúvida. Então, eles estão correndo atrás de diversificar a economia e nós, a única coisa que a gente precisa é talvez ser uma cidade um pouco mais turística. Porque o resto a gente já tem. Então, isso acaba favorecendo um pouco a nossa cidade. Nós temos um ponto também específico que é o quê? A taxa de ocupação dos nossos hotéis são maiores do que a taxa de ocupação dos hotéis de Balneário, para você ter uma ideia. Sim. A arrecadação de turismo é maior do que Balneário Camboriú, nós somos muito mais formais do que eles. E também tem um ponto de que os nossos turistas, que é o turismo de negócio, ele não fica passeando na rua. Porque o turismo de negócio, o cara está no escritório. Sim. Aí a gente acha que Balneário Camboriú tem mais turistas do que Itajaí. Por quê? Porque o turista de Balneário Camboriú fica passeando de carro e andando na praia. Aí a gente vê eles. O de Itajaí a gente não vê. Eles estão no escritório. Então, só que ele existe. E ele consome. E ele é um dos, vamos dizer assim, dos consumidores. Esse turista de negócio, ele é um dos consumidores do mercado imobiliário.
Tem um ponto também que ele segue muito numa linha de dados, que é o quê? Itajaí cresceu 44% nos últimos 10 anos, se eu não me engano. 44%. Se ela seguir com esse mesmo crescimento para os próximos 10 anos, mesmo crescimento que já ocorreu, então não é nada algo... Os próximos 44% para os próximos 10 anos é aumentar 115 mil habitantes. Nós temos um dado aqui do IBGE que em Itajaí, cada habitação, cada imóvel, mora 2,7 pessoas. Então, se a gente pega 115 mil e divide por 2,7, dá uns 45 mil novas unidades necessárias para comportar o crescimento que a cidade já vem tendo. 45 mil novas unidades. Se nós dividirmos isso por 10, dá 4.500 unidades por ano. A maior construtora de Itajaí, que era na qual eu já fui diretor, em 18 anos de história, fez 1.800. A maior da cidade, por 18 anos, fez 1.800 unidades. A gente precisa de 4.500 por ano. Cara, entendi. É um negócio que a nossa indústria ela é muito lenta. Existe a demanda. As pessoas estão vindo para cá com oportunidade, estão voltando porque o aluguel está muito caro. Não vai ter ou porque não estão achando isso aí, André. Ainda bem que a gente tem bastante área rural ainda. Mas a demanda existe. As pessoas estão vindo. Tem a necessidade. A necessidade já existe. Aí eu lanço um prédio para ficar pronto daqui 5 anos. Sim. É muito tempo. Então a gente está o mercado imobiliário está numa zona de conforto muito boa. Uhum. O mercado de Itajaí. Quando a gente vai para outros mercados, que é o mercado do turismo, por exemplo, o mercado do segundo imóvel, o mercado de que eu tenho a opção de não comprar, porque é o meu imóvel de praia, ou um imóvel, sabe? Sim, é o extra ali. É o extra. Ou pega o mercado de Itapema, que é um mercado muito do papel. Tá. Ninguém quer o imóvel, só quer a rentabilidade do imóvel. Sim. O imóvel físico ninguém quer. Ele quer o papel só. Sim. Tá falando de Itapema? De Itapema. A Balneário Camboriú é igual ou não? Balneário Camboriú ele tem um meio termo. Existe um desejo tá bom. de talvez ter um imóvel em Balneário e tal, no Brasil inteiro. É. Tem um pouquinho mais, vamos dizer assim. Sim. Então, esse mercado ele é mais suscetível a uma volatilidade da economia. Sim. Sem dúvida. Porque quando a economia fica mais restrita, o investidor ele tira um pouco o pé. Aí tem gente que diz assim, não, André, mas quando a economia fica restrita e tal, aí vem as oportunidades. Aí as pessoas compram. Não, mas não funciona assim. Funciona o quê? O cara lá do agronegócio, ele investe muito em Itapema. Aí o mercado imobiliário de Itapema, o mercado econômico do Brasil despencou. Uhum. Aí o mercado imobiliário de Itapema também despencou, por exemplo. Ele não pensa em pegar o dinheiro dele e comprar um imóvel em Itapema porque agora está mais barato. Ou porque agora tem oportunidade. Ele pensa em comprar a fazenda do vizinho, porque também é uma oportunidade. Em comprar o trator do vizinho, em comprar um implemento do vizinho. Uhum. Ele pensa em expandir o negócio dele, porque está na zona de conforto dele. Ele não vai para outros mercados. Sim. Então, quando o negócio fica ruim para todo mundo. E quando a pessoa quer a oportunidade, ela pega a oportunidade no ramo dela, específico. É assim que mais ou menos funciona. Então eu digo que Itajaí é um pouco blindado disso. É bastante informação. Pô, é muito interessante, cara, porque eu nunca tinha pensado, né? Muita gente sai daqui para ter uma unidade em São Paulo, eu fiz isso, a gente tinha um escritório em Vila Olímpia, por conta de home office, e a gente acabou não tendo, porque eu ficava no escritório só eu lá. Escritório super legal, né? E bem posicionado. E eu tava buscando apartamento para ficar por lá. Nesse sistema, ficava uma semana por mês, 15 dias por mês, e foi com idas frequentes, daqui a pouco ficou pesado ficar toda hora levando mala para cima e para baixo, deixava um pouco no escritório e tinha essa facilidade de ter isso aí. A recíproca é verdadeira, porque tem muita empresa vindo se instalar em Santa Catarina ainda, e vai ter essa necessidade, né? Não, a necessidade ela já existe e nós não temos nenhum produto desse entregue. Então nenhum. Tem um mercado a ser explorado aí. Existem lançados, mas a necessidade já é de hoje. Sim.
E nós vamos entregar só em 2028, 29. Então, assim, tá longe. Aí, e nós temos N mercado, né? Porque eu digo assim, esse mercado existe do short stay, que é a diária em si, beleza? E tem a locação anual, que é uma necessidade, é um problema. Ou a locação por um período, 3, 4, 5 meses. Pessoas que vêm para Itajaí, por exemplo, trabalhar, eles não chegam comprando o seu imóvel. Cheguei em Itajaí, primeiro dia de trabalho, vou comprar um apartamento. Não. Ele aluga primeiro, vê se a empresa é boa, se ele se estabilizou e tal, não sei o quê, estou ganhando bem e tal. Agora vou comprar meu imóvel, vejo qual que é o melhor bairro, onde meus filhos vão estudar e vou comprar. Nesse primeiro período ele aluga. E nem esse imóvel tem disponível hoje. Sim. Nenhum imóvel transição. Mas uma questão em termos de perspectiva. Assim como nós, diversas empresas do setor são de fora e que trazem seus profissionais da matriz ou de outros estados. O que eu ouço fortemente aqui dentro do escritório, é muito caro o aluguel em Itajaí. É muito caro. Aí o pessoal busca outras cidades, porque está mais... Navegantes, por exemplo, para morar, porque o custo é mais baixo. Como é que está essa perspectiva? Como é que está a tendência de mercado de se manter e aumentar? Ter uma equalização, mais ou menos, desses números? Eu acho assim, se por um acaso a indústria da construção civil conseguir suprir a necessidade, a tendência é uma estabilização. Tá. Porém, essa é a nossa maior dificuldade e por isso que está tão caro. A gente não está dando conta. Sim, entendi. Para chegar... Oferta e demanda. Para chegar demora 30 minutos para um ônibus chegar em Itajaí e chegar a 45 pessoas novas. Demora 5 anos para mim fazer 45 novas unidades, entendeu? Entendi. Então, meio que a demanda está sendo muito mais rápida do que a gente consegue entregar. Entendi. Então, é difícil. A gente não está... As empresas estão tendo que pagar muito bem. É verdade. O custo de vida não está baixo. Boa. Tu falou de planejamento estratégico, como é que estão os planos aí para 2025 e anos vindouros? Nós estamos muito bem, até no último mês nós ficamos, horas e horas, no planejamento estratégico aí de 2025. Nós estamos com um caminho muito grande de estrutura organizacional, trazer essa robustez, mostrar essa robustez para o mercado também. E nós estamos muito aptos, capacitados e com uma força de trabalho muito forte dentro de casa. O lastro ele já existe, o relacionamento com grandes bancos já existe, porque toda a nossa obra sempre terá um grande banco por trás, então é isso que a gente busca como nosso planejamento. Sim, essa garantia. Essa garantia. Solvência. Temos aí um lançamento aí para o ano que vem, que vai ser algo extraordinário ali na Praia Brava, extraordinário, um ícone, algo único, assim, de robustez, de altura, de infraestrutura, de tecnologia, de assinatura, arquiteto, de nome nacionalmente. Então, assim, é algo que vai mudar ainda mais o patamar da ANF. Nós aumentamos 500% no ano de 2024, a ideia é aumentar 300% no ano de 2025, então vender ali em torno dos seus 350 milhões de reais de VGV aí no ano de 2025. No ano de 2026 nós já temos land bank para isso, então nós temos terrenos próprios e terrenos já permutados para o ano de 2026 também, mas sempre com pé no chão. A ideia é nós lançarmos um produto novo a cada 6 meses, até chegarmos aí em 8 obras simultâneas, 8, 9 obras simultâneas. Então hoje nós estamos preparados para isso. Estamos aguardando o tempo, porque existe toda uma estratégia comercial e expansão, de não soltar tudo de uma vez só. O mercado não absorve muito bem isso. O mercado absorve como, lá vem mais um aventureiro, lá vem mais um que está só lançando, quero ver construir, mas não fez nada até agora, aquela coisa assim. Mas existe sim toda essa estrutura, a ANF tem 11 anos, já tem 11 obras entregues, já tem um fluxo. Agora a gente vai acelerar isso, Entendi. A gente vai acelerar e o caminho é extraordinário. O nosso horizonte ele é muito bom e muito palpável, assim, tá muito nada de
além Sim, da nossa capacidade. Não são... Tu tá fazendo isso tudo com muito base em dados e essa tua preocupação e esse teu olhar crítico e clínico em cima desses números certamente vão fazer com que esses projetos eles se tornem realidade, né? Ou seja, Isso. Assim, ó, ele é um sucesso desde viabilidade econômica, quando a gente já faz a viabilidade econômica com estratégias e definições muito bem elaboradas e respaldadas e cuidadas, né, para que tu não erre a conta, não erre o número, não erre o custo, não erre o valor do metro quadrado, não erre o desenvolvimento do produto, para que tu tenha aquela receita, porque aquilo dali dá velocidade de obra, aquilo dali dá... Então, esse fluxo, essa viabilidade, esse cronograma de recebíveis, pagamentos e tal, tem que estar muito bem encaixado, muito bem encaixado. E isso a gente tem muito bem dentro de casa, que é o que eu fiz a vida inteira. Sim, né? Então isso para nós é muito fácil, é nossa zona de conforto. E aí vem, claro, de desenvolver produtos que sejam muito vendáveis, com apelo comercial gigantesco, que tenha muita demanda. Hoje, demanda é o que gera valorização, é demanda. Imóvel é igual às ações da bolsa, é igual ao dólar. O dólar sobe porque tem mais gente comprando, cai porque tem mais gente vendendo. É assim que funciona. E o imóvel é a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu tenho um imóvel que ele tem muita demanda, muito apelo comercial, eu sei que o meu imóvel vai valorizar mais do que os demais, porque o meu tem mais demanda do que os demais. E isso ele acontece mesmo no mercado, mesmo estando próximo um do outro. Um valoriza um pouco mais, um tem um valor do metro quadrado um pouco mais caro, porque ele existe mais demanda do que os demais. Magnífico. Pô, parabéns pela expansão, por toda a tua trajetória, por toda a construção e por isso que tu está fazendo pela NF. Confesso que eu não conhecia, falei, e agora no meu trajeto de Balneário, eu moro em Balneário Camboriú, para o escritório, eu passo sempre por outdoor de vocês e ficou bem claro. E fora o empreendimento que eu não sabia, que da Oral Clinic também fazia parte do grupo aí do contexto de vocês. E aquilo chamou super atenção. Parabéns, cara. Não, é um espetáculo. Te convido para ir lá conhecer. Ótimo. A gente são 4 lajes corporativas de mais de 500 metros, tem mais de 1.000 metros quadrados só de área de descompressão, que é área para os colaboradores, para jogar ping-pong, jogar sinuca, jogar Play 5, dormir depois do almoço. É um negócio assim meio, bem legal. E temos auditório, tem auditório para mais de 100 pessoas lá, com um telão de LED de 27 metros quadrados, assim, é um negócio espetacular. É o maior centro de treinamento de franquias da América Latina, né? Então hoje a Oral Unique tem esse título. A WeScale em si, que é uma empresa do grupo, é uma escaladora de novos negócios. Então hoje, já está vindo outras franquias em que a WeScale compra participação, ou fomenta. A expansão da Oral Clinic é feita pela WeScale? Ela expande negócios? Não. Ela vende as franquias? A WeScale veio depois. Tá. A WeScale veio depois. Veio a Oral Unique em si. Aí outras marcas, né? Na época, a Face Unique, tinha aí tem a Lisolaser, que é de depilação a laser, aí tem a Up Bombom, tem não sei o quê, tem outras marcas de franquias. E a WeScale, ela foi elaborada junto com essa estrutura que nós inauguramos ano passado, para que ela fomente. A partir do momento que já temos o know-how dentro de casa dessa expansão a nível nacional, de estrutura, de contrato jurídico, área de operação, área de expansão, então, a gente já entende os riscos dos negócios. Então a WeScale ela vem para ajudar pequenos empreendedores que querem fomentar ou transformar o seu negócio em franquia, algo escalável, vem para ajudar, ou para adquirir também outras franquias ou adquirir outras empresas que consigam, de uma forma, utilizar a sinergia para expandir. A WeScale veio para isso. Serve como consultoria também. E aí tem a Lisolaser também, a NF, que faz parte do grupo. Maravilhoso, cara. Pô, grande. Eu vou lá, hein? Vai lá. A gente tem aqui, André, uma pergunta padrão final e eu quero te fazer aqui também. Olhando para toda a tua trajetória, qual foi a decisão mais importante que tu tomou que fez com que tu chegasse nos resultados que tu atingiu hoje?
Eu vou utilizar uma frase que eu gosto muito de usar, que é assim, ó, sábio não é aquele que sabe de tudo, mas sim aquele que usa tudo que sabe. Então, onde que eu quero chegar com isso? Eu sei que quando eu estava no banco e eu fazia treinamento, e eu fiz pós-graduação em liderança, eu fiz em finanças, eu sabia que eu tinha que usar tudo aquilo que eu aprendi. E eu tinha que usar aquilo, e aquilo dali ia fazer a diferença no meu trabalho e na minha performance. Quando eu saí do banco e fui para a Lotiza, e eu fui montar a equipe comercial, e eu não olhei o benchmark, não vi como que as outras construtoras faziam o comercial deles, como que era, eu sabia o que eu fazia. Eu sabia o que eu tinha de conhecimento. E eu usava tudo que eu sabia. E montei, e o negócio deu muito certo. Hoje eu vendo muito isso, essa informação de que nós precisamos de fato usar aquilo que a gente sabe, usar aquilo que a gente aprendeu. Há muitos que nós participamos de treinamento, participamos de cursos, a gente acha legal, acha bacana, pô, sensacional. Toma nota no dia seguinte, põe o caderninho na gaveta e a gente não executa, a gente não usa isso. Então, na minha trajetória, eu digo que eu sempre usei tudo que eu sabia. Eu lembro, porque assim, eu não cheguei aí antes da minha trajetória profissional, né? A gente tá no finalzinho, mas não quero me estender muito. Não, vai, por favor. Vai lá. Mas quando eu tinha 18, 19 anos de idade, eu não era formado no ensino médio. Eu não era, eu me formei no SEJA, lá, Telecurso 2000, na verdade, para você ter uma ideia. Com 19 anos de idade. E eu lembro que quando eu saí de casa cedo, assim. Na verdade, eu saí de casa, 18 anos, tive uma ruptura familiar e tal, não sei o quê, saí de casa, vou viver sozinho, tá. Não vou mais voltar para casa, aquela coisa assim. Só que eu saí de casa achando que a vida vai ser fácil. Na época eu trabalhava na empresa familiar, e aí eu trabalhava na empresa familiar, tinha lá o meu salário, pensava, vou sair de casa, vou alugar o meu apartamento e vou viver sozinho. Aí o meu pai, quer sair de casa? Quer viver sozinho? Então vive sozinho, mas sem meu dinheiro. Aí me demitiu, né? Puf, mandou eu. Aí eu fui correr atrás de emprego. Só que eu não tinha ensino médio. Com 18 anos. Não tinha. Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? E eu lembro que eu vim de uma família muito religiosa, muito religiosa. E eu lembro da minha primeira entrevista de emprego. E a minha primeira entrevista de emprego foi na Tony Center. Meu sonho era trabalhar em concessionária. E aí eu entreguei um monte de currículo e tal, aí eu entreguei o currículo na Tony Center, o cara me chamou, Jackson, o nome dele, lembro bem. Aí o Jackson me chamou e falou assim, André, eu tenho um bolo aqui, ó, de currículo, querendo trabalhar numa concessionária da Honda. Por que eu devo te contratar? Aquela pergunta meio clichê, né? Por que eu devo te contratar? 18 anos, não tenho ensino médio completo. Não sabe nem dirigir uma moto, nem carteira de motorista eu tinha. Nunca tinha. Como é que eu vou vender moto? Então, eu cheguei para ele e aí vem eu usar tudo que eu sabia. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu vou contar um pouco a minha história. Eu vim de uma família de testemunha de Jeová. Eu falei para ele. E eu vim, né? Minha criação foi. E essa família de testemunha de Jeová, o que eu fazia quando eu tinha 6 anos de idade? Eu ia lá e batia de casa em casa, que é o que o testemunho de Jeová faz. Ia lá de casa em casa bater. E eu vendia uma ideia que é muito mais difícil do que vender uma moto Honda. Eu vendi uma crença, algo cultural, algo que vem de família. E eu tinha que converter o cara, vamos dizer assim, Sim. de casa em casa. E já se utilizava de técnicas comerciais. Eu batia lá e falava assim, posso falar com o senhor? Não quero ouvir. Da outra vez, eu já não fazia a mesma abordagem. Eu chegava e falava assim, que bonito o seu jardim, é o senhor mesmo quem cuida? O cara já não consegue mais se desvencilhar. Isso é uma técnica comercial. E eu cheguei para ele e falei assim, isso eu faço desde os meus 6 anos de idade. Então tu vai contratar alguém que tem 12 anos de experiência comercial, sem nenhum vício de emprego. Vai me moldar da forma que tu quiser. Eu só tenho uma certeza, que eu vou vender. E ele me contratou. Então lá atrás, eu sabia que o que eu tinha que usar era tudo que eu sabia.
Eu aprendi isso, eu vou usar isso. Então eu carrego muito isso comigo. Vamos usar, vamos aprender, vamos absorver, vamos estudar, trazer conhecimento, mas vamos pôr em prática. Vamos colocar isso para teste. Vamos ver se o negócio funciona mesmo. E funciona. Hoje eu estou aqui como um exemplo de que funciona. E um baita exemplo, velho. Parabéns, cara. Porque dá para entender o motivo pelo qual a tua equipe performa. Que tem uma liderança que energética, assim, né? Que bota toda a energia em prol do negócio, certamente, com muitos dados, que sabe como liderar, mas muito pelo exemplo. Porque certamente, se trabalhássemos juntos, se eu fosse parte aí da tua equipe, essa tua fala final, ela me traz uma motivação muito grande e certamente vou modelar isso para os meus times comerciais aqui também, porque fez a diferença para mim nesse momento, certamente faz a diferença no teu dia a dia. Então, parabéns, cara. Parabéns. Não, eu agradeço o meu time comercial também, né, que comprou a ideia, foi comigo, né, mudou. E eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? Não faz nada sozinho. Então, são pessoas que estão do nosso lado. Eu tive que mudar muito o meu perfil. Quando eu falo que o D, né, o dominante é muito forte, né? O D, ele é menos pessoas, né? Ele é mais números, né? Mais performance, mais seco, né? Sim, o influente, ele é um pouco mais humana, né? Um pouco mais, né? Sim. E eu trabalhei muito isso, assim, para que entender que, cara, nós temos parceiros, nós temos colaboradores, nós temos amigos, temos colegas e temos que utilizar isso ao nosso favor para todos nós crescermos juntos. E deixar muito claro isso. Que nós queremos crescer e nós queremos que os outros cresçam junto com a gente. Sim, sem dúvida. Não é eu sozinho e deu, acabou. Precisa criar esse ambiente mais colaborativo, vamos compartilhamento. Junto, vamos junto, vamos fazer o negócio acontecer, vamos ganhar dinheiro, vamos ser felizes, vamos... Mas junto. Coisa boa. Obrigado, André. Agora eu vou lá, hein? Não. Eu vou lá no teu lá. Te espero lá. Já fiz o convite aqui para mim mesmo. Se tu busca expandir os teus negócios e entende que ele pode se dar por intermédio da importação ou da exportação, eu te faço um convite. Acesse o link que está na descrição desse episódio e fala com um dos nossos especialistas para entender todas as oportunidades que o comércio exterior tem a te oferecer. Muito obrigado também. Eu sou desses, né, bicho? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui, certamente com os insights que o André trouxe aqui de marketing, vendas, gestão, liderança, cultura de organização, a gente consegue incorporar e colocar em prática o que é fundamental. Então, te agradeço por ter nos acompanhado, vou te fazer um convite também complementar. Nós fizemos um podcast número 42, falamos com o Douglas Vieira sobre Indústria 4.0 e o impacto das novas tecnologias no mercado. Então fica o convite para nos acompanhar nesse aí também. Compartilha, curte, leva esse conteúdo para mais pessoas e empresas, porque afinal os insights que a gente trouxe, como eu falei aqui, vão ser super valiosos. Obrigado e até o próximo 3S Talks.